Olá, professora, professores, que bom que você está aqui. Vamos então entender como é que se constrói a pirâmide da promoção. Eu tenho certeza que você quer ser promovido neste ano. Olha, todas as profissões passaram por várias transformações. Mas a nossa profissão de professor foi a que mais se transformou. E a gente aproveita toda essa transformação, toda essa dinâmica, para a gente pensar o seguinte: se tudo se transforma o tempo todo, nós precisamos de construir, então, uma pirâmide da nossa promoção. Precisamos de entender como é que nós temos que agir, como é que nós temos que pensar, falar, para que possamos conseguir a nossa promoção. Eu quero ser promovida sempre. Tenho certeza que você também quer. E a gente está bem no começo do ano. Nós estamos na primeira semana. E essa primeira semana, ela deixa a gente assim, com muitas ideias. E eu quero trabalhar com você, então, essa ideia de que é possível a gente construir uma pirâmide. E eu estou chamando de pirâmide exatamente porque a gente vai assentar realmente uma base e vamos criando as nossas camadas e vamos nos fortalecendo para a gente conseguir, de fato, a nossa transformação. Porque todos nós queremos viver melhor. Todos nós queremos encontrar a alegria, queremos encontrar o sucesso, queremos encontrar a autorrealização. E aí eu te convido para que você venha, então, ficar aqui comigo, ficar conosco, para a gente entender melhor sobre isso. Eu sou Zilma Lee e eu auxilio professores a dar um up na sua carreira de profissão docente. Então, quero colocar para você, eu quero utilizar os livros, que é uma ferramenta, que é um material didático, que eu uso e que você também usa o tempo todo. Durante a nossa formação, durante o nosso planejamento, durante a nossa aula. Então, por mais que nós tenhamos já muito material em e-book, em audiobook, nós também ainda conservamos os nossos livros. Eu tenho os livros como os meus queridos amigos, vários autores, dos quais onde eu posso fundamentar todas as minhas criações. Tá? Então, para a gente entender melhor essa questão da pirâmide, da promoção, eu quero que a gente pense o seguinte. Nós vamos começar aqui, ó. Vamos começar com a base. O que é que vai formar a base da nossa pirâmide? Se eu não tivesse virado para você, eu poderia te perguntar, o que é básico quando você pensa em promoção? O que é que realmente fundamenta quando a gente começa a sonhar, a desejar uma promoção? Tenho certeza que você pode me dar muitas respostas, tá? Mas pensando então nesta pirâmide, eu quero sugerir para você, e quero que você acompanhe o meu raciocínio, que a base da nossa pirâmide é a insatisfação. Será? Será que realmente é a insatisfação? Então, a gente vai observar o seguinte, olha, o que é que a pirâmide nos lembra? Quando você escuta a palavra pirâmide, quais são as ideias que vêm na sua cabeça? Né? Eu penso em uma figura geométrica tridimensional, ela é apontada para cima, é uma construção, geralmente ela está no deserto, é um lugar árido, mas também nessa construção tem uma inteligência, né? Tem uma inteligência matemática, tem uma inteligência espacial. Também me lembra beleza, não é verdade? Eu ainda quero conhecer as pirâmides do Egito, tá?
porque ela me faz pensar nessa beleza dessa construção, né? Nesse tijolinho por tijolinho, né? Nessa arquitetura que onde tudo vai casando, vai encaixando e vai formando esse conjunto, né? Também lembro de realeza, né? Lembro dos faraós. Também me solicita curiosidade. Eu fico curiosa para entender, né? Como foi que construíram algo tão magnífico, tá? E também tem um quê de enigma, não é isso? E é por causa dessas ideias que eu desenvolvi essa criatividade que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, se a palavra pirâmide me solicita tudo isso, eu quero então que a gente pense agora, fazendo analogia com a nossa profissão, que nós vivemos um momento, poucos vivem a satisfação e a grande maioria vivem a insatisfação, tá? E dentro dessa insatisfação, o que é que a gente sente principalmente? A gente fica muito na dor. O que é ficar na dor? A gente fica olhando o lado negativo das coisas. A gente fica olhando o nosso lado negativo, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Isso é estar na dor, tá? E a dor, ela gera medo. Eu fico toda encolhida, com medo. E esse medo faz com que eu me sinta insegura. E quando eu penso no salário, eu vou estar sempre imaginando, pensando, vivendo que estamos ganhando pouco, estamos trabalhando demais. Eu trabalhei demais o ano passado, em 2020. Com certeza que você também, né? Então, aumentou demais a nossa produção. E nós tivemos também que ter disponibilidade para aprender. Isso fez com que eu, por exemplo, eu começava meu expediente 7h30 da manhã e às vezes eu ia encerrar o meu expediente quase 23 horas, né? Ora estudando, ora aprendendo, ora planejando, ora aplicando, ora dentro da aula online, ora dando atendimentos personalizados. Então, o nosso trabalho, a nossa hora trabalhada aumentou imensamente. Mas nós continuamos ganhando a mesma coisa. Não é verdade? Então, quando isso acontece, a gente começa a pensar assim, espera aí, eu estou trabalhando demais, estou ganhando pouco. Quem é que gosta de viver isso? Ninguém gosta, né? Nós queremos trabalhar uma quantidade e queremos ganhar muito bem por esta quantidade. Mas o que a gente está vivendo ultimamente não é isso, né? A gente trabalha muito e ganha pouco. E aí, essa questão da gente trabalhar muito e ganhar pouco, faz com que a gente fique colocando na balança os nossos desejos não realizados. Então, nós temos desejos, porém, eles não são realizados. Por quê? Porque o meu recurso não é suficiente. Veja, então, que nós temos aqui, nessa base da pirâmide, esta insatisfação. E, às vezes, essa insatisfação é tão grande que ela nem dá conta de manter, de fato, a nossa sobrevivência com qualidade. Tá? E será que você se encontra neste momento? Você está insatisfeito com algumas coisas? Claro, nós estamos de recesso agora, né? E tudo que nós mais queremos é o nosso descanso, nosso bendito descanso. Mas daqui a pouco a gente retoma. Daqui a pouco nós precisamos de ter muita energia para sair desta condição de insatisfação. Porque esta condição de insatisfação rouba as nossas energias. Faz com que a gente fique preso exatamente nisso que eu acabei de explicar para você. A gente fica preso na dor, a gente tem medo do futuro, a gente está preocupado com o salário e a gente está preocupado que tudo isso gera muita insegurança e eu não realizo os meus desejos e os desejos, as minhas necessidades e as necessidades da minha família. E isso tende a aumentar quando a gente não
para refletir e construir a pirâmide da promoção. Vamos sair disso aqui, então? Vamos, então, construir um outro nível da pirâmide? Então, um outro nível da pirâmide é este daqui. Veja só. Este daqui. Tá? Vamos ajustar aqui a posição. Tá aí. Eu vou sair da insatisfação e vou começar a construir agora a minha, eu vou dizer de uma forma bem popular, a minha fé. Eu preciso crer, tá? Mas eu preciso de crer em quê? Em que eu vou crer? Para que eu consiga crer, primeiro eu tenho que reconhecer onde é que eu estou. Eu reconheço o que é que me leva à insatisfação. O que é que está me deixando insatisfeito a tal ponto de perder o sono, às vezes de adoecer ou de ficar estressado e tantas outras consequências que nós vivemos, tá? Então eu preciso, para construir esse segundo nível, reconhecer o que é que eu estou vivendo. E esse reconhecer, gente, é você usar todos os seus sentidos para que você leia a sua realidade. Tá? Sem criar a ilusão de que, bem, um dia isso passa. Não é por aí. É você olhar para a situação e pensar assim, isto vai passar com certeza. Mas não vai passar se você continuar numa posição passiva. É preciso, então, aceitar o que está te acontecendo e, a partir deste momento que você aceita, mas é uma aceitação onde você vai trabalhar para que haja mudança. Você vai começar, então, a se mover, a mexer, a criar uma dinâmica diferenciada. Eu reconheci minha realidade, eu aceito a minha realidade e agora eu passo a confiar que é possível mudar esta realidade com pensamentos diferentes, com palavras diferentes e com ações diferentes. Porque se eu quero mudar, eu não posso continuar agindo da mesma forma. Então, eu vou ter que criar uma outra dinâmica. E a partir do momento que eu começo a me envolver nessa outra dinâmica, eu começo a acreditar que tudo vai ser diferente. Por quê? Porque eu tomei uma decisão de que vai ser diferente. Eu tomo a decisão de que eu sou capaz de fazer diferente. Eu tiro essa energia de dentro, e eu gosto muito de dizer de dentro da minha alma, e digo assim, eu tenho certeza de que essa situação vai ser melhor. Porque eu vou trabalhar para isso. Porque eu vou me modificar para que o resultado seja diferente. Eu terei novas atitudes para que o resultado seja diferente. Então, diante disso, eu já dei o primeiro toque para que eu possa visualizar. Eu visualizo o meu futuro. E aí eu quero te contar uma historiazinha bem rápida que eu vivi, tá? Quando eu estava terminando o ano de 2007, e eu assim, pensando como é que eu queria e como é que eu ia organizar as minhas metas para 2008, quando chegou lá no aspecto econômico, eu coloquei assim, eu quero dobrar o meu salário. Tá? E aí eu estava discutindo isso com o meu namorado. E aí eu falei assim, eu vou dobrar o meu salário. E ele, mas como que você vai dobrar o seu salário? Você é funcionária pública, você já está num cargo de direção. Como é que você pretende? Tem como? Claro, eu queria entender, né? E aí eu respondi para ele, o como eu ainda não sei, mas que eu vou dobrar o meu salário, eu vou. Então, o que é que eu estava fazendo neste momento? Eu estava acionando o botão da visualização criativa. Eu imaginava que eu estava com o meu contra-cheque na mão. Na época, a gente ainda pegava contra-cheque, né?
pegava o contra-cheque e via que o meu salário ou a minha conta bancária, o meu extrato bancário, estava realmente com o valor dobrado. E aí eu ficava feliz com isto. Olha, é incrível como eu visualizei isso com muita energia. Quando foi em agosto de 2008, o meu salário realmente foi dobrado. Porque eu recebi um convite para dar aula na faculdade. E eu não fui até a faculdade pedir uma vaga para dar aula. A faculdade foi até mim, porque já conheciam o trabalho que eu fazia na direção do projeto que eu estava executando, e a coordenadora do curso de pedagogia foi lá na minha sala, dentro da Secretaria Estadual de Educação, conhecer de fato o que é que eu fazia. Depois que eu contei, que eu fiz toda a narrativa, ela falou assim para mim: eu quero você lá na minha faculdade. Eu quero trabalhar com essa disciplina da pedagogia hospitalar que você faz a direção no estado de Goiás. Vamos? E eu fui, passei na seleção e estou lá até hoje. Né? Então, veja, é visualizar, é ter a certeza de que as coisas vão acontecer porque você está com desejo, porque você tem a motivação, porque você tem a energia, e você acredita, e você tem certeza, e você visualiza, e você cria esse quadro mental, e vai exercitando isto. E aí, em pouco tempo, a gente confirma. De fato, poucos meses depois, eu estava com meu salário dobrado, feliz da vida. E eu contava isso para mim e para as pessoas mais próximas, para que eu também vá acreditando cada vez mais em mim, de que eu sou capaz de mudar as situações de insatisfação que eu estou vivendo quando eu chego nesse segundo nível, que é nesse nível do crer. Crer na sua capacidade. Crer de fato que nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós temos todo um sistema que, em vez de eu ficar acreditando que o sistema é o que atrapalha, acredite que o sistema impulsiona. É acreditar que tem um Criador também que nos intui para que possamos usar mais a nossa inteligência, usar mais a nossa criatividade. Bem, mas a gente precisa de caminhar. Afinal de contas, nós estamos falando mesmo é da pirâmide da promoção. Pensa, responde para mim. Você quer ser promovida? Você quer ser promovido? Vocês já pensaram que a gente quase não utiliza essa palavra no nosso meio educacional? No meio empresarial é utilizado imensamente, mas no nosso meio educacional é uma palavra pouco utilizada. Até mesmo faço uma crítica às disciplinas do nosso curso de formação, tanto em pedagogia como em licenciaturas. Que hora que as nossas educandas, as nossas acadêmicas, aprendem a como cuidar da sua carreira? Não vou nem te responder, porque você já sabe a resposta, não é isso? Então, vamos para o nosso segundo nível. Não, terceiro nível. Nosso terceiro nível. Utilizando ainda os nossos livros, né, que é um material básico aqui para nós. Então, quero te convidar para que você venha construir, então, o terceiro nível. O que vem a ser esse terceiro nível, minhas queridas e meus queridos? Foco na solução. Foco na solução. Olha que interessante, tá? Eu saio da insatisfação, começo a trabalhar em mim o poder do crer, saindo das minhas crenças limitantes, né? E agora eu chego nesse terceiro nível, que é o foco na solução. Então, para isto, a primeira coisa, eu vou reconhecer as minhas dificuldades. Eu preciso de reconhecer as minhas dificuldades.
Eu preciso de reconhecer os meus problemas que eu estou vivendo. E eu preciso de verificar também o que é que está funcionando bem. E quando eu faço isso, quando eu coloco isso na balança, tá? O que é que não está funcionando bem e o que é que está funcionando bem, eu estou, então, buscando verificar, avaliar, julgar o que é que está funcionando. E quando eu encontro o que é que está funcionando bem, eu estou centrando nos meus pontos fortes. Então, evidencie os seus pontos fortes. Todos nós temos pontos fortes e também temos pontos que ainda precisam de ser trabalhados. Todos nós temos, tá? Não tem aquela questão de ser o professor perfeito, mas também não tem aquele professor que não tem nenhum ponto forte. Mas a gente precisa de buscar esse autoconhecimento e perceber, dentro da sua realidade, o que é que você pode enumerar como seus pontos fortes. Enumerou os seus pontos fortes? Ótimo, que bom. Significa que você está positivo, significa que você está para cima, significa que você está presente, que você está consciente. Então, agora nós vamos enfatizar os desafios. O que é enfatizar os desafios? É você olhar para a sua realidade e perceber que você precisa eu vou chamar de enfrentar. A gente precisa de enfrentar os desafios. Será que o seu desafio maior está com a tecnologia digital? Que bom que você reconhece isso, tá? Porque aqui neste canal nós ajudamos você com essas questões. Você está com dificuldade em metodologias? Nós também ajudamos professores nas metodologias ativas. Você está com dificuldade na tecnologia humana? Nós também estamos aqui para ajudar você. Então, qual é o seu principal desafio? Pode ser um, pode ser outro, pode ser o conjunto. Mas o que importa é que você saiba qual é o seu principal desafio, para que você fique mais consciente do que você vai, de fato, buscar solução. E aí a gente está focando na solução. Nós estamos em busca da solução, de uma resolução. Para isso, vamos viver o presente, o aqui, o agora. Este é o presente. É neste presente, é nesse tempo que tudo acontece. Então, fique presente. Tenha presença. Não se deixe contaminar com os pensamentos negativos ou então com aquelas frases de efeito, sabe? Que assim, agora nada podemos fazer. Não, muito pelo contrário, agora é o momento de fazer. O melhor momento para mudar é o agora, nesse instante, tá? E algo que a gente não pode esquecer nunca, ou melhor, algo que nós devemos lembrar sempre, sempre. Use a criatividade, porque todos nós temos o potencial criativo. Todos nós. Tá? Se você quer prestar um pouquinho mais de atenção nessa questão de como desenvolver, de como usar a criatividade, assista um vídeo aqui no nosso canal, onde eu falo sobre essa questão da criatividade. Tá? Então, assim, nós estamos construindo este nível. Vamos trazer a nossa consciência para o presente na busca de soluções. Então, foque nas soluções. Bem, olha que a nossa pirâmide já está com um certo tamanho, né? Já fizemos, já construímos e agora nós vamos então para um outro nível. Tá? Trazendo aqui mais um bloco de livros, de apontamentos, para que possamos, então, às vezes não fica tão perfeito como a gente imaginou, né? Mas essa construção ela é assim mesma,
precisa de ajustes, tá? Isto. Tá, vamos colocar para cá. Isto. Então, aqui nós estamos no quarto nível. O que é que vai caracterizar, o que é que vai formar o quarto nível? Uma agenda positiva. Você conhece esse termo? Uma agenda positiva? O que é que forma, de fato, uma agenda positiva? Vocês já notaram que quando o nosso chefe nos convida para uma reunião, ou ele tem uma reclamação, uma avaliação, uma demanda, e geralmente a gente nem gosta de ser convidado pelo chefe, não é isso? Na agenda positiva, você não precisa de ficar esperando o seu chefe te convidar, não. Você o convida. Você o convida porque você tem uma agenda positiva. E o que compõe essa agenda positiva? Primeiro, você é proativo. Nesse nível que a gente não estava falando para buscar, focar na solução, quem foca na solução já está caminhando para ser proativo. Então, essa pessoa, ela consegue antecipar as atividades. Ela não fica na dependência de uma gerência, de que alguém tem que te dar uma ordem. Ela olha para a realidade, sabe qual é a sua função, qual é o seu papel e o que ela pode fazer. E se você já dá conta de reconhecer isso, então faça sempre mais, né? E essa agenda positiva, ela é exatamente baseada nas entregas que você faz para o seu chefe. E quando eu digo seu chefe, no nosso caso de professores, pode ser um coordenador de área, pode ser o coordenador pedagógico, pode ser até mesmo um coordenador de turno, dependendo da sua escola. Pode ser o secretário-geral na ausência do diretor, pode também ser o diretor. Veja que tem toda uma hierarquia. Então, você está entregando para quem? E quando você for entregar os seus resultados, que essa entrega seja diferenciada. Diferenciada. Você não precisa de ficar no senso comum como todo mundo fica. Faça uma entrega. Vamos imaginar que você... vamos falar de uma situação bem corriqueira, né? Você sabe que você vai participar do conselho de classe. Então, em vez de você ir para o conselho de classe com aquela cara de poucos amigos e de que essa atividade é muito ruim, não. Utilize as ferramentas disponíveis que temos e crie um infográfico da sua turma. Crie um gráfico de desenvolvimento da sua turma. Estabeleça uma forma visual de apresentar os seus resultados. E olha, vocês conhecem alguém que vai para um conselho de classe e que ele consegue fazer o gráfico do desenvolvimento da sua turma? Eu conheço algumas escolas que já estão trabalhando desta forma, mas ainda existem muitos que simplesmente chegam lá com os diários e anota. Tá? Ou então, só com as observações negativas, né? Que assim, aí faz uma lista das misérias dos alunos e aí o conselho é baseado nisto. A gente pode fazer muito melhor do que isso. Pois então, faça sua entrega diferenciada. Tá? Crie mecanismos, aprenda a usar outras ferramentas que vai favorecer a sua apresentação, que vai favorecer o entendimento sobre o que é que você faz. E se você faz isso, a primeira impressão que o outro vai ter é que você faz com propriedade, que você faz muito bem. Tá? Quando eu estava na direção da pedagogia hospitalar, eu fazia isso. Então, quando chegava no final do bimestre, todos os diretores de projetos precisavam de fazer uma apresentação do o que foi que ele construiu no bimestre.
eu chegava, eu tinha uma tabela de matrículas, eu tinha gráficos, eu sabia a origem dos meus alunos, qual é o estado que mais vinha para Goiás para fazer tratamento de câncer, eu sabia qual é o maior número de educandos que eu tinha, qual era a série que as professoras mais trabalharam no semestre, quantos alunos retornaram para as escolas. Eu transformava isso tudo em gráficos. Eu, uma riqueza de tabelas, de gráficos. E eu procurava mostrar isso de uma forma visual, para que as pessoas pudessem compreender melhor os meus resultados. Né? E aí uma outra questão também da agenda positiva. Seja ousada, ousado. Proponha projetos. Não chegue no seu chefe só para seguir normas, para cumprir normas. Você é muito capaz, você consegue fazer muito melhor. Proponha projetos. Nós, professores, somos extremamente criativos. Então, você está vivendo uma situação na sua escola, proponha projeto para resolver aquela tal situação. Você foca aqui na solução. E quando você foca na solução, você já está construindo uma agenda positiva. Então, proponha projetos para encaminhar as demandas, principalmente as difíceis, que a gente enfrenta nas escolas, e nós sabemos o quanto que isso é presente. Né? Um outro item que faz parte da agenda positiva: reconheça o outro. Reconhecer o outro fortalece a equipe. A equipe desenvolve o sentimento de união, de coesão. Então, se você possui essas habilidades, não deixe essas habilidades socioemocionais guardadas lá na sua bolsa, na sua caixinha, no seu escaninho. Não, reconheça o outro, elogie o outro, diga o quanto o outro é importante para que o seu trabalho dê certo. Tá? Mostre, conte como é importante trabalhar em equipe, de como que você se sente fortalecido trabalhando em equipe. O outro vai ficar muito feliz. E aí, isso faz com que todo mundo comece a ter a mesma energia, para que essa escola produza cada vez mais, para que você tenha também essa energia positiva. Então, se coloque disponível para ajudar o outro. Né? Um outro detalhe da agenda positiva: seja responsável. E quando eu falo de seja responsável, tenha habilidades de dar respostas. Não fique na inércia, na indiferença. Seja hábil em dar respostas para as demandas. Esteja você envolvido diretamente ou indiretamente. Saiba dar respostas. Isso é que é se tornar responsável. Tá? E um outro item extremamente importante da agenda positiva é que você possa entregar sempre mais para o seu chefe. Entregue mais do que ele está pedindo, tá? E não é naquela questão de você estar querendo tirar vantagem. Não é isso. É que você faz com tanto prazer, você faz utilizando todos os recursos que você tem disponível, que você mostra para o seu chefe o quanto você é capaz. Mas você não mostra isso falando, você mostra isso fazendo, agindo todos os dias. Não é interessante a gente começar a construir este quarto nível da agenda positiva? Isto modifica totalmente as nossas entregas. Totalmente. Digo isto porque
aqui a gente vive isso. Eu vivo isso na escola, eu vivo isso na secretaria, eu vivo isso na faculdade, meu filho vive isso também dentro do banco onde ele trabalha. E a gente sabe o quanto construir uma agenda positiva te coloca em uma posição de destaque. E eu tenho certeza que você quer uma posição de destaque. Vamos então para o pico da nossa pirâmide. Já estamos então caminhando para o pico da nossa pirâmide. Que é, olha só, olha que incrível. Agora a gente então chega nesse ponto de ser. Olha, é claro que quando eu coloco a pirâmide em níveis, como eu estou colocando aqui, isso é um efeito didático, né? É claro que você vai poder meandrar por estes níveis e talvez você considere que este nível fique no nível de baixo e o de baixo vem para o meio. Não tem importância, tá? Cada um tem o seu jeito de entender. Mas o que eu mais quero que você compreenda é que é possível construir a pirâmide da promoção. Isso é que eu quero que você compreenda, tá? Então, nesse nível do ser, valorize a sua identidade. Você é única. Você é único. E vou usar uma frase de Og Mandino. Você, eu, nós somos um grande milagre. Então eu quero dizer assim, olha, eu sou o maior milagre do mundo. E que você também se reconheça, que você também é o maior milagre do mundo. Então nós temos mais de 7 bilhões de milagres. Diferentes, únicos. Então reconheça a sua identidade. Valorize. E aí a gente vai buscando do nível anterior, né? Valorize o que você tem de melhor, tá? Apresente-se disponível. Disponível. Tenha energia, esteja à disposição para esta construção. Age como se você já fosse. Você já viveu isso? De agir como você já fosse? É claro, nós precisamos treinar nossa mente para isso, né? Então a gente começa a gente se integra, se entrega e se integra para que tudo isso crie um corpo com o outro, com as circunstâncias e com tudo. Ou seja, você se conecta com toda essa transformação que está acontecendo. E aí você, então, cresce em uma postura de que você age como se fosse. Você pretende ser coordenador? Age como se fosse. Não entrando no campo dele. Não é isso. Mas mostrando de que você sabe coordenar o seu trabalho. Você sabe coordenar você. Você sabe gerenciar você. Então, viva. Quando a gente chega nesse nível aqui, nós precisamos de dar conta de viver um estado que é chamado estado de tardança. Olha que interessante. Ou seja, você vive o futuro agora. Não é fantástico? Você viveu o futuro agora. Se você quer ser um coordenador, haja como um coordenador. Você quer ser um diretor da escola?
Haja como se fosse o diretor da escola. Trabalhe essas características, porque em pouco tempo o outro vai reconhecer os seus talentos, as suas qualidades, as suas habilidades, a sua competência, a sua energia, a sua motivação, a sua grandeza, a sua riqueza. Vai olhar para você e vai dizer assim: nossa, esta pessoa sim, essa tem qualidades para se tornar o cargo que você deseja. Se você faz essa construção, olha, eu tenho certeza, você será promovido sim. Nem sempre ser promovido é simplesmente mudar de um cargo para o outro. A sua promoção pode muitas vezes, sim, você conseguiu, às vezes você quer dobrar sua carga horária, ou você não quer nem dobrar sua carga horária, mas você quer fazer um trabalho mais específico. Você, às vezes, está sonhando em trabalhar na pesquisa educacional, na orientação à pesquisa educacional. Existem N formas de ser promovido, de se sentir promovido, mas que você possa fazer, construir a sua pirâmide da promoção. Talvez você pense assim: é muita coisa para fazer, é muita coisa para acontecer, mas isso aqui vai acontecendo junto. Uma dica: sabe qual é o primeiro passo? Você desejar. Deseje. Deseje e comece a trabalhar. E comece a agir. E não se esqueça, para fazer essa construção, nós precisamos de o tempo todo estar em uma formação continuada, permanente. Ela não precisa ser totalmente formal. Que você se cuide, que você dê conta da sua formação permanente. E esta pirâmide, ela precisa também de estar nesse contexto social ético, que você sempre lembre que a ética é que vai mostrando para você a direção dessa construção. O tempo todo. A ética perpassa por todos esses níveis, de baixo para cima, de cima para baixo e em volta. Não esqueça que a ética é quando você escolhe fazer um bem para você, e esse bem também é um bem para o outro. Olha, eu fico muito feliz de compartilhar com você essa pirâmide da promoção, porque eu sei que ela funciona, porque eu vivi isso e eu vivo isso, e eu explico isso para as minhas acadêmicas, para as pessoas que trabalham comigo, que a gente sempre queira ser melhor. Primeiro, se promova. Queira ser melhor. Não é o melhor, não. Queira ser melhor. Todos os dias nós podemos crescer um pouquinho. Tomara que esse conteúdo fez significado para você, que você possa refletir sobre isso. Volte aqui no vídeo, reveja alguns pedaços que você talvez não conseguiu compreender, mas faça uma pausa. Pergunte para você: você quer ou não ser promovido? Eu quero. Eu quero mais. Eu sempre quero mais. Porque eu tenho sede. Então, eu tenho sede de aprender, eu tenho sede de ajudar, eu tenho sede de compartilhar. E por isso que eu estou compartilhando com você. Vamos construir esta pirâmide sólida, densa,
fundamentada para que você seja reconhecido, para que você tenha orgulho de ser o que você é. Seja o que você é. Você é muito mais do que você imagina. Eu tenho certeza disso. E é com essa certeza que eu me despeço de você, dizendo: vamos caminhar juntos? Porque juntos nós somos melhores. Muito obrigada pela presença. Qualquer dúvida, qualquer crítica, deixe lá o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e até o próximo encontro. Paz para você.